Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 5 de janeiro, nós estamos na terça-feira depois da Epifania. Vamos pedir a graça do Espírito Santo que venha sobre nós para abrir o nosso coração para escutarmos o Santo Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos escutar, neste momento, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e iam dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Meus queridos irmãos e irmãs, quero destacar 2 pontos neste Santo Evangelho. Primeiro, estamos ainda, como consequência da celebração da Epifania do Senhor nesta terça-feira, depois da Epifania. Estamos meditando as grandes manifestações do Senhor e escutamos a manifestação da multiplicação dos pães e dos peixes. Eis que Jesus pergunta aos discípulos: O que tendes? E de ver? E eles responderam: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes não eram nada comparado à grande multidão que estava diante de Jesus, escutando a sua palavra, escutando a pregação de conversão. Eis que Jesus pede 100% daquilo que eles tinham, e a partir do 100%, Deus multiplica. Como está o seu sim para o Senhor? Será que no seu tempo você está dedicando o teu 100% a Deus, o teu melhor para Deus? Ou será que na nossa vida de oração estamos dando a Deus o tempo que nos sobra, os momentos de cansaço, os momentos em que já não queremos fazer nada, aí sim a gente para e reza? Não, meus irmãos e minhas irmãs, devemos dar a primícia do nosso coração, devemos dar o nosso melhor tempo, devemos dar todo o nosso coração para Deus. Pode ser pouco diante da grandeza de Deus e diante da nossa pequenez, mas é tudo o que temos, e tudo o que temos ofertamos a Deus.
quando ofertamos o nosso 100%, Deus faz sim o milagre. E o segundo ponto, a grande manifestação de Deus em nossos tempos se dá na Eucaristia. Aqui escutamos a multiplicação dos pães e exatamente o ritual que Jesus ele faz na multiplicação dos pães é muito semelhante com o ritual que Jesus faz na Eucaristia, que Jesus faz na última ceia. A multiplicação dos pães é uma prefiguração da presença de Cristo na Eucaristia. Nos diz assim o versículo 41. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. É parecida a palavra da consagração. Tomou o pão, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, ação de graças, e partiu os pães, ia dando aos seus discípulos, e na consagração dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Na nossa vida, se queremos ver a grande manifestação do amor de Deus por nós, esse Deus que se faz presente no meio da nossa realidade, esse Deus tão próximo, o Emmanuel, devemos olhar para a Eucaristia. Ali Deus se manifesta sob o sinal do pão e do vinho a cada um de nós. Vamos rezar. Ó Deus, nós nesse momento queremos te entregar 100% do nosso coração. São os nossos 5 pães e 2 peixes, tão pouco diante da tua grandeza e tão pouco diante das graças que nós necessitamos, mas sabemos sim o que, conforme no Santo Evangelho de hoje, ao ofertarmos 100% do nosso ser, o Senhor poderá fazer o milagre. Eis o nosso coração, eis a nossa vida, que se manifeste a tua luz no meio das nossas trevas e que possamos, Senhor Jesus, no início deste ano, darmos o devido valor à Eucaristia, darmos o devido valor à Santa Missa, o devido valor à tua presença em cada tabernáculo, em cada sacrário, no sacrário das nossas comunidades. Que possamos reconhecer, Senhor, no nosso nada, a grande possibilidade do teu milagre e que possamos te reconhecer verdadeiramente Deus e homem no pão e no vinho consagrados. Amém. Vamos pedir a graça de Deus que venha sobre nós, venha sobre as tuas intenções. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.